Olá, meus queridos irmãos, que a graça, a paz e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo repousem sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família nesta manhã. Amém. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje quero convidar você para viver comigo este momento de oração da manhã. Eu creio de todo o meu coração que Deus separou esta palavra para encontrar você logo no começo deste novo dia, para tocar profundamente a sua alma e falar exatamente com aquilo que está aí dentro do seu coração, e no final desta mensagem nós vamos orar juntos. Vamos colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem pesado sobre a sua mente, tudo aquilo que você já acordou carregando no peito, tudo aquilo que ainda te preocupa, te inquieta, te deixa aflito, e também tudo aquilo que você deseja viver debaixo da bênção, do cuidado e da direção de Deus ao longo deste dia. Por isso eu já quero te pedir algo muito importante. Fique comigo até o final desta mensagem. Muitas vezes a pessoa começa a ouvir a palavra, sente o coração ser tocado, percebe que Deus está falando, recebe até um consolo, uma direção, uma força, mas acaba saindo antes da oração final. E eu creio, meus irmãos, que hoje o Senhor quer fazer uma obra completa na sua vida. Ele quer falar com você, Ele quer fortalecer a sua fé, Ele quer renovar as suas forças, Ele quer alinhar o seu coração logo cedo, antes que tantas vozes, tantas pressões e tantas preocupações tentem ocupar a sua mente e roubar a sua paz. Então não saia agora, permaneça comigo até o final, porque esta oração da manhã pode marcar profundamente a sua vida, pode ser exatamente o que a sua alma precisava ouvir hoje. E antes de continuarmos, eu também quero te fazer um pedido com carinho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho da notificação. Eu sei que muitas pessoas acompanham as orações, são alcançadas por Deus, sentem a presença do Espírito Santo, recebem força, direção, consolo, mas ainda não se inscreveram. E quando você se inscreve, você passa a caminhar conosco todos os dias, recebendo a palavra de Deus pela manhã, ao longo do dia, à noite e também naqueles momentos mais difíceis, quando o coração mais precisa de socorro. Eu creio que isso faz toda a diferença. Porque quando nós damos a Deus o primeiro lugar, a nossa mente vai sendo renovada, o nosso coração vai sendo fortalecido e a nossa casa começa a experimentar uma paz diferente, uma paz que o mundo não consegue oferecer. Então faz isso agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos e venha caminhar comigo todos os dias na presença do Senhor. Eu tenho certeza de que Deus ainda fará grandes coisas na sua vida. E eu quero te pedir mais uma coisa. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva aquilo que está pesando no seu coração nesta manhã. Pode ser uma enfermidade, uma luta financeira, uma causa na justiça, uma angústia na alma, uma preocupação com os filhos, um pedido pelo casamento, pela saúde, pelo trabalho, pela paz na mente, pela sua família ou por alguma situação que parece difícil demais. Escreva o seu pedido porque nós vamos unir a nossa fé e eu creio que Deus está vendo cada comentário, cada lágrima, cada clamor sincero que sobe até a presença dele. E depois eu também quero te pedir que você compartilhe este vídeo com alguém. Talvez exista uma pessoa perto de você que esteja precisando exatamente desta palavra, exatamente desta oração, exatamente deste consolo que Deus vai liberar aqui hoje. Às vezes, meus irmãos, um simples compartilhamento alcança uma alma batida, uma pessoa que acordou sem forças, alguém que abriu os olhos hoje já pensando em desistir. Então não guarde esta bênção apenas para você. Compartilhe, porque a palavra de Deus precisa alcançar mais vidas. Irmãos, nesta manhã eu senti muito forte no meu coração que há muitas pessoas começando o dia com um peso que já acordou com elas. Pessoas que abriram os olhos, saíram da cama, começaram a rotina, mas por dentro continuam cansadas. Gente que amanheceu pensando em contas, em problemas dentro de casa, em dores no corpo, em preocupações com a família, em respostas que ainda não chegaram, em situações que parecem não mudar nunca. E é impressionante como às vezes o dia mal começou e o coração já está apertado. A pessoa ainda nem enfrentou tudo o que virá, mas a alma já está sentindo o peso do que pode acontecer. Ainda nem aconteceu nada por completo, mas por dentro ela já se sente esmagada, preocupada, sem ar, sem descanso. Talvez esse seja o seu caso.
Talvez você tenha acordado hoje com o coração acelerado. Talvez a primeira coisa que veio à sua mente não tenha sido paz, mas preocupação. Talvez você tenha começado amanhã com medo do que ainda vai enfrentar, com receio de uma notícia, de uma conversa, de uma resposta, de uma luta que parece grande demais, ou talvez ninguém perceba, ninguém veja, ninguém imagine, mas existe dentro de você um cansaço emocional muito profundo, uma tristeza silenciosa, uma aflição antiga que você vem carregando há tanto tempo e que hoje parece ter apertado ainda mais. Mas eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Deus está vendo você nesta manhã. Deus sabe como você acordou. Deus sabe qual foi o seu primeiro pensamento. Deus sabe aquilo que já apertou o seu coração logo cedo. Deus sabe o que está diante de você neste dia. E foi exatamente por isso que Ele te trouxe até aqui, para lembrar a sua alma que você não começará este dia sozinho. Eu estava meditando na palavra e veio muito forte ao meu coração o que está escrito em Salmo 143, versículo 8, que diz assim: Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Olha que palavra linda, meus irmãos. O salmista está dizendo: Senhor, logo pela manhã eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso me lembrar do teu amor, eu preciso saber que o Senhor está aqui, eu preciso de direção para caminhar. Isso é profundo demais, porque mostra que amanhã não é apenas o começo de mais um dia. Amanhã é um momento de alinhamento com Deus. Amanhã é um convite para a alma se colocar no lugar certo. Amanhã é o tempo de dizer: Senhor, antes que eu ouça o medo, antes que eu ouça a preocupação, antes que eu ouça as vozes deste mundo, eu quero ouvir a tua voz. E eu creio que é exatamente isso que o Senhor quer fazer conosco hoje. Ele quer falar ao seu coração logo cedo. Ele quer recordar você do amor dele. Ele quer mostrar o caminho. Ele quer fortalecer a sua alma. Ele quer impedir que o medo sente no trono da sua mente logo nas primeiras horas deste dia. Porque quando Deus ocupa o centro do nosso coração pela manhã, todo o resto passa a ser enfrentado de outra maneira. Então continue comigo, porque esta mensagem vai falar profundamente ao seu coração e no final nós vamos orar juntos, entregando ao Senhor esta manhã, este dia, a nossa mente, a nossa casa, a nossa família e tudo aquilo que ainda está diante de nós. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai fortalecer a sua vida logo no começo deste novo dia. Meus irmãos, uma das maiores batalhas da manhã é justamente a batalha da mente, porque muitas pessoas acordam e antes mesmo de colocarem os pés no chão, já estão lutando por dentro. Acordam preocupadas, acordam agitadas, acordam com pressa, acordam lembrando de problemas, acordam antecipando dificuldades, acordam sentindo que o coração já começou o dia cansado. É como se a alma não tivesse descansado de verdade. É como se a noite não tivesse sido suficiente para devolver paz. E então a pessoa já começa o dia por dentro, em modo de sobrevivência, como se só estivesse tentando aguentar mais uma vez. Talvez você conheça bem isso. Talvez você já tenha vivido muitas manhãs assim. Você acorda e já vem o pensamento sobre a conta. Acorda e já vem a lembrança da luta em casa. Acorda e já vem o receio do que vai acontecer no trabalho. Acorda e já sente aquele aperto que nem consegue explicar direito. E então o dia ainda nem começou de verdade, mas por dentro você já está exausto. Só que eu quero te dizer algo muito importante. Você não pode permitir que a preocupação fale mais alto do que a palavra de Deus logo nas primeiras horas do dia. Você não pode deixar que o medo se torne a voz principal da sua manhã, porque aquilo que ocupa o nosso coração cedo, muitas vezes acompanha o restante das horas. Se o medo entra primeiro, ele tenta governar o dia. Se a ansiedade entra primeiro, ela tenta controlar as reações. Mas quando a presença de Deus entra primeiro, a alma começa a encontrar equilíbrio. É por isso que buscar ao Senhor pela manhã é tão essencial. Não é apenas um hábito bonito, não é apenas uma tradição espiritual. É uma necessidade da alma. É um posicionamento do coração. É dizer: Senhor, eu não quero atravessar este dia na força do meu braço. Eu não quero atravessar este dia sozinho. Eu não quero começar esta manhã
debaixo da voz do medo. Eu quero começar este dia ouvindo a tua voz, debaixo da tua graça, sustentado pela tua presença. Davi entendia isso muito bem. Em vários momentos da palavra, nós vemos esse desejo de buscar a Deus logo cedo, de levantar a voz pela manhã, de colocar o coração na direção certa antes de enfrentar o dia. E isso me ensina algo muito forte. Quem aprende a começar amanhã na presença de Deus não significa que não terá lutas. Significa que enfrentará as lutas com outro espírito, com outra postura, com outro interior. Não debaixo do pânico, mas debaixo da confiança. Não debaixo do desespero, mas debaixo da cobertura do Senhor. Talvez você diga, pastor, eu queria tanto ter essa paz, mas parece que eu acordo e a cabeça já dispara. Meu irmão, minha irmã, comece entregando isso a Deus exatamente como está. Não espere a mente se acalmar sozinha para então buscar o Senhor. Traga a mente acelerada para a presença dEle. Traga o coração apertado para a presença dEle. Traga esse cansaço para a presença dEle. Porque é justamente ali, no lugar da sua fraqueza, que o Espírito Santo quer agir. Eu sinto que há pessoas me ouvindo agora que já acordaram por muitos dias seguidos em estado de alerta. Pessoas que parecem nunca conseguir relaxar por dentro. Pessoas que vivem como se estivessem sempre esperando uma notícia ruim, um problema novo, uma luta maior. E isso vai desgastando a alma, vai cansando a mente, vai secando o coração, vai tirando o brilho por dentro. Mas hoje, o Senhor quer quebrar esse ciclo. Hoje o Senhor quer mudar a maneira como você entra neste dia. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente. Talvez os problemas ainda existam. Talvez haja respostas que ainda não vieram. Mas se Deus tocar no seu interior nesta manhã, você já não vai atravessar o dia do mesmo jeito. Porque quando a alma recebe paz cedo, ela começa a caminhar diferente. Quando o coração se sente visitado por Deus logo no início, ele passa a respirar diferente. Quando a mente é alinhada com a verdade da palavra, ela deixa de ser governada pelo medo com a mesma facilidade. Eu quero falar também com você que sente que está vivendo no automático. Tem gente que acorda, corre, trabalha, resolve, responde mensagem, organiza coisas, atende pessoas, mas por dentro está cada vez mais vazia. A rotina vai engolindo tudo, as responsabilidades vão se acumulando e a pessoa vai vivendo sem perceber que a alma está ficando seca. Só que Deus não quer apenas que você sobreviva ao dia. Deus quer que você caminhe com Ele no dia. Ele quer estar presente nas decisões, quer estar presente nas pequenas lutas, quer estar presente nas horas difíceis, quer estar presente até nos detalhes que parecem simples, porque para Deus, nada que toca a sua vida é pequeno demais. Talvez hoje seja o dia de você fazer uma pausa interior e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu não quero seguir só no automático. Eu não quero viver mais um dia inteiro apenas tentando dar conta de tudo. Eu quero a Tua paz. Eu quero a Tua direção. Eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua voz falando mais alto do que as minhas preocupações. E eu creio que esse clamor, quando é sincero, toca o coração de Deus. Então continue comigo. Não saia desta mensagem, porque o Senhor ainda quer aprofundar esta palavra e preparar o seu coração para aquilo que Ele vai fazer ao longo deste dia. Meus irmãos, eu quero agora falar sobre algo que pesa muito na manhã de muita gente. É o medo do que ainda vai acontecer durante o dia. A pessoa acorda e já começa a pensar no que terá de enfrentar. Pensa na conversa difícil. Pensa na resposta que espera. Pensa na consulta. Pensa no trabalho. Pensa na luta dentro de casa. Pensa na pressão financeira. Pensa naquilo que está adiante e sente que talvez não tenha forças para suportar tudo. Só que é justamente nesse ponto que a fé precisa entrar. Porque a nossa tendência humana é olhar para o que está diante de nós e imaginar o pior. É pensar, se já está pesado agora, então vai ficar ainda mais difícil depois. Mas Deus não nos chamou para viver debaixo dessa lógica do medo. Ele nos chamou para viver um dia de cada vez, um passo de cada vez, debaixo da graça dele. Eu gosto muito de lembrar do povo de Israel no deserto. Deus não mandava provisão para muito tempo de uma só vez. Deus dava o maná de cada dia, o pão necessário para aquele dia, e isso ensinava dependência, ensinava confiança.
Ensinava que Deus sustenta no tempo certo. E eu sinto que Deus quer lembrar você disso nesta manhã. A graça para hoje, a força para hoje, a sabedoria para hoje, a misericórdia para hoje, a presença de Deus para hoje. Você não precisa carregar agora todo o peso do que ainda nem chegou por completo. Talvez você esteja olhando para este dia como quem olha para uma montanha. Pode ser uma decisão difícil, pode ser uma luta no trabalho, pode ser uma conversa que você teme, pode ser uma situação com os filhos, pode ser uma resposta médica, pode ser uma porta que precisa se abrir, pode ser uma batalha espiritual. Seja o que for, eu quero te dizer algo em nome de Jesus. Não tente atravessar este dia inteiro, agora, na sua mente, sozinho. Entregue ao Senhor o que está diante de você e permita que Ele sustente você etapa por etapa, passo por passo, momento por momento. Jesus disse que basta cada dia o seu próprio mal. Isso significa que já existe peso suficiente no presente para ainda carregarmos sofrimento antecipado. Quando a pessoa sofre antes da hora, ela dobra o cansaço. Ela carrega o real e o imaginado. Ela sofre com o que está acontecendo e sofre com o que talvez nem venha a acontecer, e assim a alma vai sendo esmagada, apertada, drenada. Mas a palavra de Deus nos chama de volta para um lugar de confiança, um lugar onde nós dizemos: Senhor, eu não sei tudo o que vai acontecer hoje, mas eu sei que o Senhor estará comigo. Eu gosto também de lembrar de Josué. Deus disse a ele para ser forte e corajoso, porque o Senhor estaria com ele por onde quer que andasse. E isso é muito profundo, irmãos. Deus não prometeu ausência de batalha. Deus prometeu presença no meio da batalha. E essa presença muda tudo. Porque quando a pessoa sabe que Deus vai com ela, ela ainda sente a realidade, mas não afunda com tanta facilidade. Ainda percebe a dificuldade, mas não se entrega ao desespero. Ainda vê o tamanho do problema, mas se lembra de que serve a um Deus maior do que ele. Talvez seja isso que Deus queira gerar em você nesta manhã. Não uma falsa sensação de que não haverá luta, mas uma confiança real de que você não vai atravessar a luta sozinho. Isso muda o coração, muda a mente, muda a forma de entrar no dia, porque agora o foco deixa de ser apenas o tamanho do problema e passa a ser a presença do Senhor. Eu quero falar especialmente com você que já se acostumou a esperar o pior. Você acorda como quem já está pronto para sofrer, já imagina que algo vai dar errado, já se antecipa ao medo, já se prepara para a decepção, e o Senhor quer quebrar isso. O Senhor quer arrancar da sua alma essa expectativa constante de tragédia. O Senhor quer ensinar o seu coração a esperar nele, porque existe uma diferença entre prudência e escravidão emocional. Você não foi chamado para viver refém do medo. Às vezes o que mais precisamos logo cedo não é de uma resposta imediata para tudo, mas de uma reorganização interior. A mente precisa se acalmar. O coração precisa se reposicionar. A alma precisa se lembrar de quem é Deus. E é por isso que a palavra do Senhor é tão poderosa. Porque ela nos tira da tirania dos nossos próprios pensamentos e nos coloca de volta diante da verdade. E a verdade é esta: Deus continua no controle. Deus continua fiel. Deus continua vendo o que ninguém vê. Deus continua abrindo o caminho onde parece não haver saída. Deus continua sustentando quem acha que vai cair. Então, se hoje existe algo diante de você que está te dando medo, não transforme isso no Senhor da sua manhã. Apresente isso ao Senhor. Diga: Pai, eu não sei como será, mas eu entrego a Ti. Eu não sei como resolver, mas eu confio em Ti. Eu não sei como vou atravessar, mas eu sei que o Senhor vai comigo. E eu creio que quando fazemos isso com sinceridade, o Espírito Santo fortalece o nosso interior. Continue comigo, porque daqui a pouco nós vamos orar especificamente por este novo dia, pelos caminhos que você vai percorrer, pelas lutas que ainda surgirão, pelas portas que precisam se abrir e pela paz que precisa guardar a sua mente. E eu creio que o Senhor já está trabalhando na sua vida. Agora, meus irmãos, eu quero falar sobre algo que pesa muito logo no começo do dia. É quando a pessoa acorda emocionalmente ferida. Tem gente que não está apenas cansada, está machucada por dentro. E quando alguém acorda ferido,
tudo pesa mais. Uma palavra atravessa mais, um atraso irrita mais, uma dificuldade assusta mais, um silêncio machuca mais, porque a alma já está sensível, já está sobrecarregada, já está tentando sobreviver com dores que vêm de antes. Talvez você esteja assim nesta manhã, talvez exista um cansaço emocional muito profundo dentro de você. Pode ser uma decepção que ainda não passou, pode ser uma rejeição, pode ser um luto, pode ser um abandono, pode ser uma humilhação, pode ser uma sensação de não ser compreendido, pode ser a solidão, pode ser a dor de carregar muita coisa sozinho. E então, quando o dia começa, tudo isso parece acordar junto com você. Mas eu quero te lembrar de uma verdade preciosa. Jesus não veio apenas para perdoar pecados, ele veio também para curar os quebrantados de coração. Isso significa que a sua dor interior importa para Deus. O Senhor não olha apenas para aquilo que é visível, ele também olha para as feridas escondidas, para o coração apertado, para a alma machucada, para a tristeza que ninguém percebe, para a dor que você tenta esconder até de si mesmo. A Bíblia fala de Ana, uma mulher que carregava uma dor profunda. Ela sofria, chorava, era humilhada e parecia não encontrar alívio, mas houve um momento em que ela derramou a alma diante do Senhor. E algo nessa história sempre fala muito comigo. Antes mesmo de tudo mudar por fora, algo mudou dentro dela. A Bíblia mostra que depois de orar, o semblante dela já não era mais triste como antes. Isso é muito forte, porque mostra que Deus começa a agir dentro antes de manifestar fora. Primeiro ele toca a alma, primeiro ele alivia o peso, primeiro ele derrama paz, depois, no tempo certo, ele manifesta a resposta. Talvez seja exatamente isso que você precise nesta manhã. Talvez você tenha acordado esperando apenas que o lado de fora mudasse, mas Deus quer começar mudando o lado de dentro, quer tocar a sua alma ferida, quer aliviar o seu coração, quer tirar esse peso que você já acordou carregando, quer colocar dentro de você uma paz que te permita continuar caminhando, porque muitas vezes a pessoa pensa que só ficará bem quando o milagre externo chegar. Só que em muitos casos, o Senhor começa derramando força interior para que ela suporte o processo sem ser destruída por ele. Eu sinto também no meu coração que há pessoas acordando se sentindo muito sozinhas, e a solidão da manhã é dolorosa, porque o dia ainda está começando e a pessoa já sente que terá de carregar tudo de novo. Talvez você esteja cercado de gente e ainda assim se sinta só. Talvez fale com muitas pessoas ao longo do dia, mas não tenha ninguém com quem realmente consiga abrir o coração. Meu irmão, minha irmã, Jesus é o amigo mais chegado que um irmão. Ele não se afasta da sua dor. Ele não vira o rosto para o seu cansaço. Ele não se cansa de ouvir o seu clamor. E nesta manhã, ele está perto. Talvez você precise ouvir isso mais de uma vez. Deus está perto. Deus está perto do coração quebrantado. Deus está perto da alma cansada. Deus está perto de quem acordou sem saber de onde tirar forças. Deus está perto de quem quase desistiu ontem. Deus está perto de quem já abriu os olhos hoje com vontade de chorar. Deus está perto de você. E quando a pessoa percebe essa presença, algo muda. O dia ainda segue. Os desafios ainda existem. As responsabilidades ainda continuam. Mas agora há consolo. Agora há companhia. Agora há alguém maior do que o peso. Agora há um Deus que segura a mão. Agora há um Pai que não abandona no caminho. Eu quero falar também com quem se sente espiritualmente fraco. Às vezes a pessoa acorda e pensa: eu queria estar melhor com Deus, queria ter mais vontade de orar, queria ter mais fé, queria sentir mais alegria espiritual. E então começa a se culpar, a se comparar, a se acusar. Mas eu quero te dizer algo com amor. Não transforme a sua fraqueza em motivo para fugir de Deus. Faça da sua fraqueza um motivo para correr para Ele. Foi para os cansados que Jesus fez o convite. Foi aos sobrecarregados que Ele disse: vinde a mim, então venha. Venha como está. Venha com a fé pequena, mas sincera. Venha com lágrimas, se for o caso. Venha com o coração apertado. Venha com a alma precisando de socorro, porque Ele continua recebendo
quem se aproxima com verdade. Daqui a pouco nós vamos orar. E eu creio que Deus vai tocar não apenas o seu dia, mas a sua alma. Vai tocar esse interior que talvez esteja ferido há muito tempo. Vai tocar áreas que ninguém conhece. Vai tocar lembranças. Vai tocar emoções. Vai tocar a sua mente. Vai tocar a sua fé. Porque o Senhor não quer apenas te ajudar a passar por hoje. Ele quer te fortalecer profundamente para que você continue caminhando com Ele. Agora, meus irmãos, chegou o momento de orarmos. Se você puder, feche os seus olhos. Se não puder por causa do lugar onde está, pelo menos concentre o seu coração. Pare por alguns minutos. Respire fundo. Diminua a correria por dentro. Aquiete a sua alma por um instante. Solte esse peso, solte essa tensão e venha comigo para a presença de Deus, porque eu creio que o Senhor vai visitar a sua vida nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos diante da Tua presença no começo deste novo dia e queremos, antes de tudo, Te agradecer. Obrigado, Senhor, porque a Tua mão nos sustentou até aqui. Obrigado porque o Senhor nos deu mais uma manhã. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós. Obrigado porque, mesmo depois de noites pesadas, de lutas, de preocupações e de batalhas interiores, o Senhor nos trouxe até este momento. E se nós estamos aqui agora, é porque o Teu cuidado não falhou. E por isso nós Te louvamos. Pai, eu Te apresento agora a vida deste homem, desta mulher, desta pessoa que começou o dia com o coração apertado. Senhor, quantos acordaram preocupados? Quantos já abriram os olhos pensando em problemas? Quantos já começaram amanhã sem paz, sem ânimo, sem forças? Quantos estão cansados por dentro, sobrecarregados, ansiosos, inquietos, com medo do que ainda vão enfrentar? Meu Deus, visita agora essa vida. Toca agora esse coração. Toca agora essa mente. Derrama sobre essa pessoa uma paz que ela não consegue produzir sozinha. Derrama, Senhor, um refrigério profundo. Derrama descanso. Derrama alívio. Derrama consolo. Pai, em nome de Jesus eu Te peço. Toma conta da mente dessa pessoa neste dia. Repreende todo o pensamento de medo, toda ansiedade, toda opressão, toda palavra de derrota, toda expectativa negativa, toda imaginação de fracasso. Senhor, não permita que esta vida atravesse este dia debaixo do domínio da preocupação, mas que ela atravesse este dia debaixo da Tua graça, debaixo da Tua presença, debaixo da Tua cobertura. Guarda a mente, guarda o coração, guarda as emoções, guarda o interior dessa pessoa. Eu oro, Pai, por aqueles que estão feridos por dentro. Pessoas entristecidas, machucadas por decepções, por rejeições, por lutas silenciosas, por dores que ninguém vê. Senhor Jesus, cura as feridas da alma. Vai naquele lugar escondido onde essa pessoa tem chorado em silêncio. Vai naquela lembrança que ainda machuca. Vai naquele peso que ela vem carregando há tanto tempo. Vai naquele medo que ela não consegue vencer sozinha. E derrama agora o Teu bálsamo. Derrama cura interior. Derrama consolo. Derrama alívio. Faz essa pessoa sentir, de maneira real, que o Senhor está perto. Pai, eu Te apresento também este dia. Nós colocamos diante de Ti os nossos caminhos, as nossas decisões, os nossos compromissos, as nossas lutas, as portas que precisam se abrir, as respostas que precisam chegar. Senhor, vai à nossa frente. Prepara o caminho. Livra-nos de acidentes. Livra-nos de armadilhas. Livra-nos de palavras malditas. Livra-nos de decisões erradas. Livra-nos de todo mal. Guarda a nossa saída e a nossa chegada. Guarda a nossa casa. Guarda a nossa família. Guarda os nossos filhos. Guarda aqueles que amamos. Pai, eu oro por essa pessoa que está lutando financeiramente. Abençoa, Senhor. Abre portas de provisão, dá sabedoria, dá direção, dá escape, dá livramento, mostra o caminho. Eu oro por essa pessoa que está enferma. Toca na saúde, toca no corpo, toca onde existe dor, toca onde existe fraqueza, toca onde existe diagnóstico. Senhor, estende a Tua mão e faz o milagre. Eu oro também por quem está com a alma adoecida, com tristeza, ansiedade, esgotamento, medo, desânimo. Renova, Senhor, fortalece, levanta essa vida, sustenta essa pessoa, dá ânimo de novo, dá esperança de novo. Eu Te apresento, Pai, as famílias que estão em luta.
casamentos feridos, filhos distantes, casas sem paz, relacionamentos quebrados. Senhor, entra com restauração, entra com misericórdia, entra com cura, traz união onde há divisão, traz perdão onde há mágoa, traz paz onde há confusão, faz milagres dentro dos lares, meu Deus. E eu oro, Pai, por essa pessoa que está com medo do que ainda vai enfrentar hoje. Talvez haja uma consulta, uma reunião, uma conversa difícil, uma resposta, uma luta muito grande diante dela. Senhor, dá coragem, dá sabedoria, dá equilíbrio, dá força e faz essa pessoa lembrar ao longo deste dia inteiro que ela não estará sozinha, que a tua presença irá com ela, que a tua mão a sustentará, que a tua fidelidade não falhará. Pai, se houver alguém me ouvindo agora que deseja entregar a própria vida a Jesus, que repita sim, com fé no coração: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, lava minha vida com Teu sangue, entra no meu coração, sê o meu Senhor e o meu Salvador. Toma conta da minha mente, da minha alma, da minha casa e do meu futuro. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E agora, Pai, eu selo esta oração na autoridade do nome de Jesus. E desde já nós Te agradecemos, porque cremos que o Senhor já está agindo, cremos que o Senhor já está fortalecendo corações, cremos que o Senhor já está renovando mentes, cremos que este dia está guardado por Ti. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, se esta oração falou com você, escreva aqui o seu pedido de oração e também o seu testemunho. Eu creio que Deus já começou uma obra nesta manhã. Permaneça firme, caminhe em paz e entregue este dia ao Senhor, porque Ele continuará com você em cada passo, em cada decisão e em cada luta que ainda vier pela frente.